Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o tema de hoje é um pouquinho difícil, uma coisa complexa da gente discutir. Será que dá para criar uma cultura de testes na sua empresa? Será que dá para pegar uma empresa que não se importa muito com os testes ali e transformar, fazer uma transformação cultural lá dentro para que o teste faça parte do desenvolvimento? Nos últimos anos aí começou, dentro da área de tecnologia, né, a gente começou a falar muito sobre cultura. Talvez até por causa do Agile, né? O pessoal do Ágil costuma falar muito sobre isso, né? A cultura ágil, a forma como as pessoas encaram o ágil. E aí essa discussão ela vai permeando até a área técnica, né? Cultura de teste, cultura sobre arquitetura, cultura de você querer novas tecnologias para poder avançar a stack da empresa. A gente fala muito, muito sobre cultura hoje em dia. E às vezes eu sinto que a gente não entende exatamente como que isso funciona, para que serve, se é de comer, se é de ver. Às vezes eu sinto que a gente acaba só falando pela hype e não para pensar exatamente no que é e como a gente faz para trabalhar isso. Então acho que é um termo interessante aqui para tratar, até porque eu mesmo venho escutando muito essa conversa de cultura quando eu falo de testes. As pessoas sempre falam que não testam porque a empresa não tem uma cultura de teste. E às vezes eu acho um pouco estranho a forma como elas encaram essa coisa aí, né? Então acho que é interessante trazer isso para você. Para começar, vamos falar um pouco sobre o que é cultura. Eu não sou um dicionário ambulante aqui, um dicionário de termos. Vou passar aquilo que eu sei, né, e aquilo que eu pratico no meu dia a dia. Cultura são aquelas coisas que a gente faz sem pensar. Já está tão encravada ali no nosso subconsciente, na nossa mente, que a gente simplesmente faz. A gente não chega a questionar se aquilo é certo ou errado. A gente simplesmente faz. Para a gente, fazer aquilo é o certo. Não existe outra forma de fazer que não seja aquela. E aquilo é tão correto, né? Aquilo é tão a única forma de fazer que a gente até acaba passando isso de geração em geração. Né? O conhecimento que vem se acumulando, né? Ele vai se juntando ali e as gerações anteriores elas passam isso para frente, né? Para que se perpetue. As pessoas continuam fazendo. Antigamente se falava que a gente não podia tomar leite com manga porque fazia mal. Isso foi colocado dentro da cultura dos povos, né? Foi sendo passado para frente. Aquilo é o certo. Eu não vou tomar leite com manga porque faz mal. E a gente sabe que cientificamente isso não tem relação nenhuma. Isso não existe. Outras coisas que acabam fazendo parte da nossa cultura ali, a forma como a gente faz a comida. Né? Se você vai para um lugar do interior de São Paulo, você vai ver que as pessoas fazem comida de um jeito. Né? Se você for para um outro país, para o Japão, eles usam outros temperos, eles fazem a comida, preparam outras comidas, inclusive. Né? Tem costume de comer algumas coisas num país, no outro país a gente não come. Até aqui dentro do Brasil, né? Acaba tendo essas diferenças aí, né, daquilo que a gente parece que acha que é certo e o que parece que é errado. Né? Coisas até idiotas, aí se você for ver, se a gente falar de certo e errado, né? No Rio o pessoal fala que bolacha é biscoito, o pessoal de São Paulo fala que biscoito é bolacha. E fica, o pessoal do Rio fala que bolacha é dar um tabefe na cara do outro, e tem essas diferenças aí. Mas são coisas que a gente realmente não questiona. E quando você escuta a outra pessoa falar, parece para você que ou tá errado ou que é esquisito. Né? Soa mal aquilo. Né? Isso é cultura. Fazer sem pensar. Eu não vou ficar questionando aqui se eu tenho que fazer ou não. Eu simplesmente faço. Né? E dentro das empresas isso se repete também. A empresa é um silo de pessoas. Assim como um país como as tribos eram, como um bairro de uma cidade a empresa acaba sendo um cercadinho ali com pessoas dentro. Né? E quando a gente junta muitas pessoas no mesmo lugar, acaba se criando uma cultura em volta disso. Como eu disse, elas fazem as coisas sem pensar. É muito comum que você vá numa empresa onde, sei lá, não é legal você deixar as coisas em cima da mesa. Ou que as pessoas não deixam a cadeira fora da mesa, né? Elas sempre colocam a cadeira embaixo da mesa quando elas saem.
Ou às vezes o café ele fica posicionado no meio das baias porque é mais fácil, a pessoa não precisa ficar levantando para ir até a copa. E aí, quando você chega nessa empresa e na sua empresa tem uma copa específica só para tomar um cafezinho ali, você vai achar aquilo estranho. Tem outros lugares que são, né, bem mais diferentões assim, do normal, que a gente acha que é normal, né, para nossa cultura empresarial média, vamos dizer aí. Então, você vai numa empresa um pouco mais descolada, o pessoal não usa gravata. O pessoal tem tobogã lá no meio da sala, sei lá, tem puff. Tem lugares para trabalhar que não são exatamente aquelas baias quadradonas lá, com paredes altas, né? Aquelas baias de madeira. Tem lugar que é assim, tem lugar onde as baias são bem estreitas. E aí, se você trabalha num lugar onde as baias são largas, você vai achar aquilo estranho. Essa é a diferença das culturas empresariais. E isso acaba respingando também, claro, na forma como a gente trabalha. Então, se você vai para uma empresa que tem uma cultura de trabalhar de uma forma, quando você vai para outra, você acaba achando aquilo esquisito. É normal, é natural, como seria uma viagem sua, né, como seria uma visita para algum outro lugar, sei lá. É uma diferença, um choque cultural que você vai sentir ali. Né? Então, olhando para esse prisma da cultura, o que seria uma cultura de testes? Então todo mundo sempre fala sobre cultura de teste, cultura de teste. O que seria ter uma cultura de teste? A cultura de teste, para mim, remete a uma empresa que considera que o teste faz parte do software, né? Que ele é parte da entrega. Ou até que muitas vezes, né, entregar sem teste é considerado uma prática ruim, é errado. Tão errado, talvez, quanto você, sei lá, fazer um hard code, colocar a senha do banco sem criptografia, ou coisas desse tipo. É uma coisa tão esquisita, né? Tão estranha não ter teste, que ela passa a ser errada. As pessoas lá dentro, elas veem errado. Isso, para mim, é ter uma cultura de testes. É claro que eu não vou julgar aqui se isso é uma coisa boa ou se isso é uma coisa ruim. Existem os seus benefícios e é difícil a gente ficar julgando as empresas sem trabalhar nelas, né? Então não adianta eu falar aqui para você se isso é bom ou se é ruim, mas é só para você entender que ter uma cultura de testes não deve ser exatamente um alvo para você. Né? Ah, se eu trabalhar numa empresa que tem uma cultura de teste, eu vou estar no paraíso. Às vezes sim, às vezes não. Então, talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas para fazer parte dessa cultura. Tem várias pessoas que sempre fazem questionamentos sobre a parte técnica. E eles reclamam, falam que mas isso aqui não é bom, porque a gente não tem uma cultura boa de desenvolvimento, a gente não tem padrão, não tem documentação, não tem não sei o quê. Quando elas foram para uma empresa que tinha uma cultura um pouco mais rígida em relação a isso, eles tinham ali um padrão de desenvolvimento forte, um padrão sobre documentação, um padrão sobre desenhos arquiteturais que você tem que respeitar. Muitas dessas pessoas elas voltam reclamando ao contrário. Né? Elas falam assim, mas lá tudo é muita burocracia, lá tudo é difícil, porque você tem que seguir. E aí se você não segue, o cara reprova seus pull requests lá, não aprova seu review. E é engraçado, né? A pessoa reclamava da falta e quando ela tem, ela reclama que é muita burocracia. Então, no final das contas, às vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa para ganhar outra. Não dá para ter 100% de tudo como um benefício. Às vezes, ter uma cultura de teste pode ser que faça você se estressar com outras coisas. Nem tudo vai ser perfeito. Não é só porque a sua empresa tem uma cultura de X coisa que você acha que é importante que aquilo lá vai ser o paraíso para você. Muitas vezes não é. Muitas vezes é bem mais difícil do que parece. A gente acaba se iludindo um pouco sobre aquilo que a gente escuta nos blogs, que a gente lê nos blogs, que a gente vê nos eventos, que a gente vê nos canais do YouTube. De repente você vê aqui eu falando de teste, acha que ter teste é sempre lindo e maravilhoso, ali que vai resolver todos os seus problemas. E não é. Muitas vezes a gente acaba abrindo mão de algumas coisas para ter testes. Assim como talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas para ter um desenho de arquitetura bom, para poder usar tecnologias novas. Às vezes você vai ter que abrir mão do seu tempo, você vai ter que estudar, vai ter que correr atrás. Numa empresa onde todo mundo corre atrás, só você não corre, você vai se sentir mal.
Então, é um assunto complexo. Às vezes eu nem gosto muito de falar sobre isso, porque cada um acaba tendo uma visão um pouco diferente daquilo que quer para a carreira, ou daquilo que acha que é bom ou que é ruim. Só quero trazer essa discussão para que você pense. Cultura não é uma coisa tão simples assim. Né? Não é uma coisa que você acorda um dia e vai falar, nossa, tá tudo diferente, tá tudo melhor. É uma coisa diferente, né? A cultura que o seu povo tem, a cultura que o povo japonês tem, que o povo alemão tem, que o povo asiático tem, sei lá, o povo americano, isso é resultado de uma coisa de vários anos, né? De vários séculos, talvez, né? Milênios de convivência ali daquele grupo. E as empresas, nesse sentido, elas são filhotes, né? As empresas mais longas aí que a gente conhece têm 100 anos, talvez 150 anos no máximo, né? Provavelmente nem isso. Então, principalmente aqui no Brasil, né? Talvez lá fora tenha. Mas é realmente uma coisa complexa da gente tratar. Né? É só isso que eu queria trazer aqui para você pensar um pouco. Até porque o próximo tópico eu acho que é o ponto-chave aqui da discussão. Será que dá para a gente mudar a cultura de uma empresa? Será que a gente consegue? E a resposta, infelizmente, não é talvez aquela que você queria escutar. Se a empresa for sua, você consegue mudar sim. Talvez se você for o CEO, se você for o CIO, o CTO, se você for o C alguma coisa aí da sua empresa, talvez você consiga sim. Se você é peão, se você está lá no nível de baixo da sua hierarquia, é muito difícil mudar a cultura da sua empresa. Muito difícil. Quanto maior for a sua empresa, mais difícil essa missão fica. Se a empresa tem uma hierarquia e ela é grande, a tendência é que as pessoas respeitem a hierarquia. Isso significa que a força daquilo que você, como uma pessoa que está lá na linha operacional, fala, ela é muito pequena comparada com alguém que tem uma hierarquia alta, que está no topo do organograma lá. E, de novo, eu sei que as pessoas dizem que não, que a sua opinião é importante, que você faz a diferença. E eu não estou questionando esse ponto, não. Talvez você faça a diferença sim. Mas não é você exatamente. Né? É o conjunto das pessoas. São várias pessoas no lado operacional que talvez façam a diferença. Mas mesmo juntando a força daquilo, né, as convicções daquilo que as pessoas que estão embaixo falam, dentro da empresa é difícil comparar com alguém que tem uma hierarquia maior do que a sua. É muito difícil, infelizmente. As pessoas tendem a ter opiniões diferentes, visões diferentes sobre as coisas. E quem está no nível operacional tem uma visão muito limitada sobre a estratégia da empresa. Eu não estou dizendo aqui que só porque você pensa você não pode fazer nada. É só que as pessoas trabalham em níveis diferentes. Quando a gente está aqui no nível operacional, o seu nível é muito mão na massa. Você faz as coisas acontecerem. Isso é um fato. Mas geralmente você não tem uma grande visão, né, de futuro. Você está trabalhando sempre no agora. Ou muitas vezes está tentando corrigir os problemas do passado, né? Quem está na faixa do meio ali, o que a gente chama geralmente de média gerência, tem um contato com os dois lados. Eu costumo dizer até que é a fatia do bolo que mais sofre ali, né? É a parte da média gerência. E a que acaba meio que comandando a empresa no final das contas. Porque ela tem contato com a parte estratégica e tem contato com a parte operacional também. Mas o papel deles normalmente é o que a gente chama de tático. Então é como se fosse o técnico do time de futebol, por exemplo. Não sei se você gosta de futebol ou não, eu acabo dando esse exemplo porque eu gosto. Mas é uma pessoa que tem um certo nível de comando e ela tem uma boa noção de como pode ser o futuro, né? Qual que é a visão de futuro e de como ela pode organizar o presente para aquilo. E quem está no C-level ali, na parte de cima da fatia do bolo, ela tem uma visão puramente estratégica. Ela está sempre pensando no futuro, né? Tomando decisões para o futuro baseado naquilo que tem no presente. Eu também não sou um especialista aqui em cultura organizacional nem nada. Né? É só que talvez você não tenha essa visão hoje. Né? Esse nível de decisão ele acontece.
E quando a gente fala sobre ter uma cultura de testes, acaba mexendo na forma como a gente trabalha. Essa decisão de ter uma cultura, ela acaba partindo da fatia do meio para cima. Porque veja, todo mundo trabalha de um jeito. E aí, dizer que eu vou colocar uma cultura de testes para a empresa toda significa que eu preciso mudar a cabeça de todo mundo que está trabalhando na operação. Ou seja, todos os devs teriam que fazer isso. Se você não tem força como o peão ali lá embaixo da cadeia, é difícil você conseguir ter essa resposta. As pessoas não vão te ouvir como elas ouvem o presidente da empresa. Esse é o ponto. E outra, eu sei que você tem suas opiniões diferentes, mas a empresa não vai mudar só porque você quer. Talvez você tenha uma boa visão. Não estou julgando se a sua visão é boa ou se ela é ruim. Mas entre querer que as pessoas testem, né, e criar uma cultura, existe uma grande diferença. Tem muita coisa que você precisa fazer girar na engrenagem ali para fazer o time todo mudar. Não é uma. Às vezes tem custo envolvido. Né? Não é só uma decisão sobre o que é melhor e o que é pior. A gente tem uma certa limitação. Como a base da pirâmide ali. A menos que você. Eu estou falando aqui de hierarquia forte, mas às vezes você trabalha numa empresa que não tem hierarquia. Tem algumas aí no Brasil, espalhadas por aí, que tem isso. Isso é muito bacana. Mas tem um custo também. Se a sua empresa já tem uma hierarquia forte, não adianta você querer que ela mude essa cadeia de comando. Se a empresa entrega resultado, se ela bate as metas financeiras, se ela consegue provar, fazer aquilo que ela se propõe a fazer, não tem como você refutar que a coisa funciona. É muito difícil você querer mudar uma coisa que funciona e que gera resultado. Então, é isso que você tem que ter em mente. Por isso que, às vezes, até usar o termo cultura, ter uma cultura de testes na empresa, é meio complicado falar disso. Principalmente se você trabalha numa empresa grande. Se a empresa que você trabalha não é tão grande assim, e talvez você tenha uma voz ativa, né, você tenha um pouco mais de poder de mudança, você pode tentar influenciar de outras formas. Vou falar disso daqui a pouco também. Mas, se você trabalha numa empresa grande, você tem que ter noção de que é difícil. Você não vai ter esse poder. E não é porque a empresa não acha que você não vale nada. Não é isso. É só porque existe uma máquina rodando por trás. E se essa máquina dá resultado, é difícil mudar. Se a máquina não dá resultado, a empresa está tendo prejuízo todo ano e está à beira da falência, qualquer coisa que você falar provavelmente vai ser ouvida. Ou não, né? Porque também acontece de não ouvir mesmo nessa situação. Mas aí é uma opção sua de ficar ou não na empresa. E é por isso que eu falei, às vezes a gente se estressa com esse lance da cultura, né, e não está dando fit ali com a cultura da empresa, não dá fit com a sua. Os nossos valores não batem. Cultura tem a ver com valores também, né? Aquilo que você acha certo e errado, que é o que eu falei. O certo não é questionável. E muitas vezes isso para você não é. Então, se para você não é e a empresa não liga, não adianta você se estressar porque você não vai mudar ela. É mais fácil você mudar de empresa. Talvez você goste muito da empresa, talvez você goste do salário que a empresa te paga, dos benefícios que ela oferece. Mas se os seus valores não batem, é difícil continuar lá. É realmente difícil. Talvez eu acho que esse é o grande desafio da nossa área, principalmente. Né? A gente tem muita oferta de emprego hoje em dia. Né? E a área de TI está muito quente e tal, é muito fácil mudar de emprego. Se você for um bom profissional, claro, né? Se você tiver uma boa bagagem ali, tem bastante espaço para a gente trabalhar hoje. A questão é conseguir achar uma empresa onde os seus valores batam com os valores da empresa. Né? Aquilo que vale a pena para você. Talvez teste seja uma coisa para você que realmente vale a pena. Mas, de verdade, não sei se tem tanta empresa assim que valoriza tanto essa linha de teste. Não a ponto de dizer que o teste faz parte do software. Existem empresas sim, já vi algumas.
mas são raras, principalmente no meio aí do mercado corporativo, né? Já se produz software nessas empresas há muitos anos e elas entregam resultado, por mais caro que seja. Ah, André, mas então se a empresa não vai mudar só porque eu quero, se a hierarquia faz toda a diferença, e eu sou um peão, uma peona ali no meio da galera ali, então não dá para fazer nada. Não adianta eu trabalhar, não adianta eu ficar assistindo aqui você falar sobre teste que não vai resolver nenhum desses problemas. Não, também não é bem por aí. Né? Não é só porque talvez você não tenha um poder de aplicar uma mudança sozinho que você não pode fazer nada. A gente tem sim o que fazer. Como eu disse, hoje em dia as empresas elas são muito abertas e tentam valorizar ali o poder das pessoas. Empoderar, dar voz para as pessoas, né? Independentemente do nível hierárquico que elas estão. Se você perguntar hoje para o seu gerente, para o seu líder, para o seu superintendente, para o seu diretor, nas grandes empresas você vai provavelmente ouvir um discurso desse tipo. No tempo dos nossos pais, dos nossos avós, o dono da empresa era o dono do mundo. O cara pagava seu salário e ficava te escorraçando lá, né? Hoje em dia não tem como fazer isso. Qualquer gritinho que o cara dá ali mais escandaloso vai parar na internet e derruba a empresa. Então, e a empresa não tolera isso de forma alguma. Até porque, cara, realmente são outros tempos, né? A gente precisa das pessoas. A gente sabe que fazer com que as pessoas trabalhem melhor, que elas tenham mais conforto, que elas tenham valores mais próximos daquilo que a empresa quer, isso vai trazer um resultado melhor. Né? Existem vários estudos sobre isso, vários cases sobre isso também. Então, dificilmente você vai ver alguém falando que a sua opinião não importa. Então, não é isso. Mas também a gente tem que entender que nosso alcance é limitado. Né? O seu alcance dentro da empresa é limitado. A sua voz não é a mesma do CIO. Aquilo que você acha, sua opinião, não tem o mesmo peso. E nunca vai ter. A menos que você sente na cadeira do cara lá, da sua diretora, do seu diretor. Senão, não tem como. Realmente. Faz parte do mundo corporativo. E isso você tem que entender. Quando você entende isso, aí você consegue raciocinar melhor o que dá para ser feito. Então, assim, não existe fórmula mágica. Não adianta você achar que você vai pegar uma dica lá e falar assim, nossa, vou montar uma cultura aqui e vai ser muito louco. Se você tiver dúvida quanto a isso, pergunta para os agilistas. Pergunta para a galera do Scrum, do Kanban, o que eles fazem para mudar a cultura das empresas. Para Agile Coach, quem dá esse tipo de consultoria aí, e você vai ver que não tem como mudar de baixo para cima. Né? A mudança ela sempre vai vir do level de cima. O pessoal geralmente ataca esses caras, né? O CIO, as diretoras, os diretores, as gerentes, CTOs. A gente vai nesse level. Porque ele é capaz de ser um agente de mudança direta. É mais rápido. Se você quiser vir de baixo, você precisa adotar uma outra estratégia. Você precisa ser o exemplo. Não adianta você ficar vendendo ideias para o seu time. Não adianta você ficar batendo na tecla que tem que fazer. Eu tô falando isso para você porque eu fazia isso no começo. Quando eu era mais novo, eu tinha essa parada de porque a gente tem que fazer porque é melhor, porque vamos fazer, porque eu li num livro, porque eu estudei, porque não sei o que lá. As pessoas elas não estão exatamente interessadas naquilo que você leu e naquilo que você estudou. Elas estão interessadas naquilo que você tem a oferecer, né? No resultado que você tem a oferecer. As pessoas elas não escutam o que você fala, mas elas veem o que você faz. Então, se você for o exemplo, é o primeiro passo para que as pessoas sigam o que você faz. É claro que não adianta você começar só a fazer e não gerar resultado nenhum, né? Se você começa a fazer alguma coisa que você acredita que é benéfico, você precisa demonstrar os resultados. Eu comecei a fazer teste aqui, mas ficou na mesma. Não diminuiu a quantidade de bugs, não melhorou o meu estresse aqui, não acelerou as entregas, não adiantou nada. Então, cara, se eu vejo isso e você está me falando isso, por que eu vou fazer teste? Você fez, não deu certo? Não tem por que eu ficar fazendo também, não. Não faz sentido. Então você precisa aprender a demonstrar os resultados.
Primeiro, claro, antes de tudo você precisa aprender a gerar resultado, né? Então, se você estuda, se você vê vídeo, se você vê as paradas aí, coloque em prática para melhorar a sua vida. Melhorando a sua vida, aí você começa a se preocupar em como você demonstra. O pessoal de TI, principalmente os devs, a gente é muito ruim de demonstrar resultado das coisas que a gente faz. Então você precisa tomar um certo cuidado com isso. Muita gente acha que é coisa de marqueteiro, que é coisa de gente que não trabalha, porque quando eu gero resultado, meu resultado aparece, as pessoas têm que ver, elas têm que valorizar, meu chefe precisa valorizar aquilo que eu faço. Cara, isso é conversa de gente que não sabe o mundo que está vivendo. Esquece isso aí, não é assim que funciona. A informação, ela não brota do chão. As pessoas não vão ficar olhando tudo que você faz, mesmo que gere resultado. Talvez um líder ou outro, um chefe ou outro aí, eles têm essa percepção. Mas a maioria não vai ter. E nem tem que ter. Não é uma obrigação exatamente do seu chefe perceber que você está fazendo um bom trabalho, não. Isso aí é um problema dele, inclusive. Não é uma coisa que está sob o seu controle. Se você acha que está gerando resultado e que as pessoas não estão vendo, você é responsável por demonstrar esses resultados. Gera relatório, manda e-mail. Não é propaganda. Não é marketing pessoal que não serve para nada. Não é. Isso é preconceito, tira isso da sua cabeça. Eu sei que muita gente é um fake, fica demonstrando resultado ali que não tem. Existe isso. Mas se o seu é legítimo, você não tem que ter vergonha de mostrar. E nem fazer só para se aparecer para os outros. É demonstrar legitimidade, registrar os seus resultados, colocar ele de uma forma visual, ter números. Pô, eu entreguei essa atividade aqui, quando eu estava fazendo sem teste, gerava 10 bugs. Agora que eu comecei a fazer teste, em média, eu tô com 0,01 bugs. Consegui entregar aqui, ó, de 10 features novas que eu fiz, 9 eu entreguei sem bugs. Desde que eu comecei a fazer teste. Tem que ter essas evidências. Registra. Não sei se você usa uma ferramenta aí, Gira, Trello, o Azure DevOps lá, que tem também os quadros Kanbans. Eu não sei que ferramenta você usa, mas coloca elas para trabalhar. Não fica esperando que as pessoas reconheçam aquilo que você faz. Se você começou a fazer teste, começou a gerar resultado, demonstra esse resultado. É importante. Beleza? Tira isso da cabeça. Não é marketing idiota. Não é porque seu chefe é burro porque ele não vê aquilo que ele faz. As coisas que você entrega. Não está te desmerecendo. Às vezes não está no radar da pessoa. E na melhor das hipóteses é uma coisa que você não controla. Não está dentro de você isso. Você tem que fazer aquilo que está sob o seu alcance. Senão você se estressa à toa, né? E aí sim, depois que você começa a gerar resultado, você vai ver que as pessoas começam a olhar aquilo que você faz com outros olhos. Pô, ele tá fazendo teste ali, ela tá fazendo teste e tá melhorando as entregas. Por que eu não vou fazer? Quando você tiver o resultado, quando você for o exemplo, com um resultado legítimo, você começa a dividir o seu conhecimento. Pô, começa a falar com as pessoas, mas não é vender a ideia. Existe uma grande diferença entre você dividir seu conhecimento e vender a sua ideia. Não é ficar pregando a parada, não, porque faz isso que é legal, que não sei o que. Não, é ajudar as pessoas, sabe? É falar assim, ó, pô, eu fiz o teste aqui, quer ver como funciona? Quer que eu te mostre? Vamos marcar uma reuniãozinha aqui, ó. Uma horinha, eu paro 1 hora, você para 1 hora do seu dia, a gente senta aqui, olha, eu te mostro tudo que eu fiz. Como que eu pensei, as dicas que eu peguei por aí, o curso que eu fiz, o framework que eu usei, e vai trocando essa figurinha. Divide o conhecimento. E é desse jeito que você ganha as pessoas.
né? Não adianta você ficar falando que é melhor fazer e que tem que fazer porque todo mundo que está na hype, as empresas boas fazem. Isso não gera resultado. O que vai fazer você ser uma influência dentro do time é ser o exemplo com o resultado e dividir o seu conhecimento. As pessoas vão começar a olhar para você com outros olhos. E aí isso vai gerar uma influência onde daqui a pouco o seu time todo vai começar a achar que é melhor fazer teste. Pô, se ele fez e teve resultado, por que eu não posso fazer? De repente, você é o primeiro, é a primeira. Né? A pessoa que está do seu lado começa a fazer também, começa a melhorar o resultado dela. Aí a outra pessoa do time olha e fala assim, pô, ele começou a fazer também, agora ela faz, e aí melhorou, né? Vou fazer também. Até que chega uma hora que as pessoas que não querem fazer teste porque elas acham que não dá tempo, ou elas acham que não vale a pena, tá? Ou porque não sabem, tem vergonha de fazer, elas começam a questionar que aquilo que elas estão fazendo é errado. Lembra o papo da cultura? Cultura é alguma coisa que é certa e que não é questionável para você. E aí, essa pessoa ela começa a mudar de mentalidade. Fala, pô, se todo mundo faz, se eu não faço, eu tô errado. Ou eu tô errada. Eu tenho que fazer. E aí sim você está instituindo uma cultura, mas dentro do seu time. Um pedaço ali. A forma como a gente pode mudar a empresa não é mudar a empresa toda. Né, e mudar todo mundo que trabalha ali. Não rola isso. A forma que você muda é começando a mudar o seu entorno. Né? Começa a mudar o seu time. De repente, aquilo começa a se espalhar para outros times. Mas não tem essa pretensão. É como eu disse, nós temos um alcance limitado. Se você conseguir mudar, em vez de ficar focando em mudar a empresa toda, conseguir mudar só o seu time, você já está no lucro, eu tenho certeza disso. Sua vida melhora. E talvez para a empresa seja interessante melhorar a vida dos outros. Mas não tira isso da cabeça. Você tem um alcance limitado. Sua voz, né, ela tem um poder de influência limitado. Mas às vezes dentro do seu time a sua influência é grande. Perto de você, a empresa é um negócio gigante. Até dependendo do tamanho da empresa que você trabalha. Mas mesmo numa empresa que não é tão grande assim, se você, sei lá, se você for pensar em 50 funcionários trabalhando, pô, você é um entre 50. É mais difícil. Se a sua empresa tem 1000, é mais difícil ainda. Então, você tenta trabalhar sempre ao redor de você. Para que você seja um exemplo para as outras pessoas, demonstrando resultado, dividindo conhecimento, e aí as pessoas do seu entorno começam a mudar também. Você precisa ter paciência. Não adianta querer mudar a empresa toda, não adianta. Você não vai conseguir. Talvez uma ação que você tome, daqui a um tempo mude. Mas se a sua empresa é muito grande, cara, esse tempo vai ser bem longo. De repente você consegue encadear um movimento ali. É raro isso acontecer, mas pode acontecer. Só que isso demora, né? Não vai acontecer em uma semana, um mês, um ano. Vai demorar bastante. Até ali, lembra a parada do resultado. Até você mudar o resultado do seu entorno, porque assim, mudar o resultado da sua entrega é uma coisa. Mudar o resultado da entrega do seu time é bem diferente. São outras pessoas trabalhando. Né? Quando está só com você, você tem 100% de possibilidade de poder mudar as coisas. Né? Tá tudo dentro do seu alcance. Quando você passa isso para uma outra pessoa, já não está mais ao seu alcance se ela vai fazer ou não. As pessoas têm velocidade diferente, elas têm nível de aprendizagem diferente. Então não tem como saber se isso vai dar certo ou não. Mas eu estou falando isso para você evitar um estresse desnecessário. Nossa vida já é bem estressante. Se você fica pensando toda hora que a empresa precisa mudar a cultura, não vai rolar. E veja, eu estou oferecendo aqui para você uma opção que é invertida, né? Não é a empresa criar uma cultura de teste para você ter uma vida melhor. Você começa a mudar a sua cultura e talvez um dia, quem sabe, você consiga mudar a cultura da empresa. Mas é extremamente raro.
Mas ainda assim, se você conseguir mudar a cultura do seu time, já é suficiente. Você já vai trabalhar de um jeito melhor. Né? E aí, em algum nível, isso talvez se espalhe. Mas não é uma garantia. E se acontecer, vai demorar bastante. Então você precisa ter paciência. Não pense que a sua ação vai mudar agora. As coisas elas começam a mudar depois de um tempo. Quando você começar a testar, você vai perceber isso. Você vai começar a ver que você vai gastar um tempo gigante em cima de teste, pô, e análise, caramba, e no começo a coisa não vai andar, não vai dar diferença. Mas você tem que persistir. Um mês, 2 meses, às vezes não é suficiente. Vai demorar um tempo para você sentir diferença. Mas a hora que você sentir, provavelmente é porque o efeito já foi, né? Já está acontecendo. Você só demorou a perceber. Mas essas coisas demoram, né? Transformação demora. E como eu falei lá no começo, uma cultura não é resultado de uma mudança de um dia para o outro. Uma cultura é resultado do acúmulo de coisas que vai rolando por anos, por décadas, né? Por séculos. Demora muito. Então você não tem que se preocupar com isso. A menos que você seja o dono da empresa. Se você for, beleza, você pode mudar. Em um ano você muda tudo. Até menos. Aí não tem problema. Mas se você está me assistindo aqui, provavelmente você não é o dono da empresa, né? Então, paciência. Né? Seja o exemplo, demonstre os seus resultados, comece a dividir conhecimento. E aí você vai ver que as pessoas vão mudando. As coisas ao seu redor vão mudando. Você vai ter que sacrificar algumas coisas, provavelmente. Isso não vai sair barato para você. Assim como mudar uma cultura dentro da empresa, não vai sair barato para a empresa. Talvez você tenha que abrir mão de algumas horas do seu dia. Talvez você vá atrasar algumas entregas. Talvez você tenha que desembolsar a grana para fazer cursos, para se aperfeiçoar. Talvez você tenha que estudar até tarde alguns dias aí da sua semana. Mas esse investimento depois ele vai retornar. Ou melhor, não é uma certeza que retorne, né? Mas isso sim, só depende de você. Não vai sair barato. Então você tem que ter disposição também para mudar, né? Se você quer que a empresa tenha disposição para mudar a cultura dela, você também tem que ter disposição para mudar a sua primeiro. Pensa sempre nisso. Não é a empresa mudando porque você acha que as coisas são melhores. Para a empresa, o melhor é gerar resultado. Isso provavelmente se você está trabalhando nela, porque ela já gera resultado hoje. Né? Tira isso da cabeça de que as empresas têm que ter uma cultura de teste. Você tem que ter a cultura primeiro. Até porque se você já tem a cultura, quando você chegar numa empresa que já tem essa cultura, né, pô, todo mundo testa, aqui testar é normal, para você vai ser lindo. Você não tem que se adaptar a nada. É difícil você chegar num lugar que segue um fluxo, né, que já tem uma cultura desse tipo, e você não sabe nada. Aí você vai ter que remar. E aí talvez você reclame, né? Ah, mas lá os caras testam, mas ninguém ensina nada. É cultura deles também. Eles acham que você já devia saber. Então, de qualquer forma, seja porque a empresa tem essa cultura ou porque você quer colocar essa cultura na empresa onde você trabalha aí, você vai ter que ser o exemplo, de qualquer forma. Então, não dá para fugir disso, não. Se você quer realmente entrar nessa parada de teste e melhorar suas entregas e fazer, você precisa primeiro se propor a mudar. Pô, eu vou sacrificar um pouco aqui do meu prazo, vou trabalhar um pouco a mais todo dia. Não tem como, não tem fórmula mágica, não tem. Você só vai conseguir essas coisas, essa evolução, com muito trabalho. Mas vale a pena, é a única coisa que eu posso te dizer. E eu não estou falando aqui porque eu acho que é, né? Eu estou falando porque eu vivo isso. Eu passo isso todo dia praticamente. E tem dia que eu também não gosto de testar. Tem dia que pra mim é chato, tem coisa que pra mim é muito idiota fazer teste, mas eu faço. E eu não faço porque é legal, porque é bacana. Eu faço porque pra mim é o certo e não é questionável. Tá dentro da minha cultura. E isso teve um custo, né, em algum momento ali. E agora eu venho colhendo frutos. Então, não estou falando essas coisas para você porque eu acho, porque eu li num livro. Eu estou falando porque é uma coisa que eu faço todos os dias.
Beleza? Pensa nisso aí, eu acho que é um assunto bem interessante, né? Não vale só para testes, vale para outras coisas que você já reclama hoje aí na sua empresa, que você desabafa na hora do café ou com seus amigos e tal. Mudar a cultura de uma empresa é difícil, custa e provavelmente ela não vai mudar só porque você quer, a menos que você seja o dono ou que você seja diretor, alguma coisa do tipo. Se você quer realmente a mudança, você tem que começar mudando. Ah, porque eu quero que tenha uma cultura de teste. Você tem que aprender a testar. Ah, mas precisa ter uma cultura de atualização de stack tecnológico. Você precisa saber como faz. Ah, mas precisa ter uma parada aqui sobre arquitetura de software. Você precisa saber arquitetura. E você precisa saber desenhar. Não adianta você exigir da empresa se você mesmo não sabe fazer e se você mesmo não tem a cultura de fazer isso. Pensa bastante nisso. A próxima vez que você reclamar sobre cultura, pensa se essa cultura está dentro de você. Porque se ela tiver, é o primeiro passo. E aí você segue as dicas que eu deixei aí. Provavelmente você vai conseguir mudar alguma coisa. Não vou dizer que você vai mudar a sua empresa, mas dentro da sua realidade, certeza que ela vai mudar. E aí se você curtiu essas dicas aí, se você curtiu o conteúdo do vídeo, deixa um comentário aí e me fala. Me fala o que você achou, se você conseguiu aplicar, se deu resultado ou não deu. Porque eu gosto bastante dessa troca aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.